Mais um caso aqui dramático de outro tipo de violência. A mãe da bebê Ana Beatriz confessou que matou a própria filha asfixiada com um travesseiro. O caso aconteceu em Alagoas e ela está presa. Segundo o delegado responsável pelas investigações, a mulher mudou o depoimento pelo menos 5 vezes. Em um primeiro momento, ela teria dito que a criança tinha sido raptada. Depois, disse que teria dado a criança a outra pessoa e ainda que a bebê havia se engasgado enquanto era amamentada. Ainda de acordo com a polícia, a mãe tentou justificar a morte, dizendo que a menina não dormia há 2 noites e estava chorando bastante. Ana Beatriz desapareceu na manhã de sexta-feira, no município de Novo Lino, a 100 quilômetros de Maceió, quando tinha apenas 15 dias. O corpo foi encontrado nesta terça-feira na casa da família, dentro de um armário com produtos de limpeza. Pedro Duran. Clarissa, é importante que a gente destaque que, eventualmente sendo indiciada e tendo esse indiciamento aceito pelo Ministério Público, após isso sendo denunciada e tendo essa denúncia aceita pela Justiça e se tornando ré por esse caso, a mãe desta bebê deve responder por infanticídio, que é um crime diferente de homicídio, porque ele tem uma característica, ou melhor, 2 características muito particulares. O infanticídio é um crime cometido apenas e tão somente pela mãe da criança e durante o período de puerpério, que é o período de resguardo, que dura entre 45 e 60 dias. Porque as pesquisas mostram que há uma série de alterações hormonais complexas no corpo da mulher após o parto, inclusive que levam à depressão pós-parto, que podem ser consideradas atenuantes para este tipo de caso, o caso de homicídio contra o próprio filho. Em todos os casos, obviamente, a gente tem que olhar para a letra da lei e ver o que a lei diz. Mas a própria justiça e a própria lei têm atenuantes no caso de infanticídio. Pelo amor de Deus, longe de mim dizer que a mãe está certa, muito pelo contrário, mas não é um caso equiparado ao homicídio, porque as circunstâncias são diferentes. A mulher pode estar sob grave abalo psicológico, o fato dela ter mudado as versões nos depoimentos para a polícia já podem indicar isso, e se for acusada de infanticídio, ela vai a júri popular. Se ela se tornar ré por infanticídio, ela deve ir a júri popular. Por quê? Quando você tem crimes contra a vida, e é o caso do feminicídio que a gente falava aqui, que é um crime gravíssimo, que é incentivado por essas atitudes, como, por exemplo, essa do advogado João Neto, o próprio infanticídio, o homicídio, você tem necessariamente o júri popular, que são crimes muito graves, e eles precisam ser analisados por um colegiado de pessoas e não apenas por um juiz. Então, essa é a tendência desse caso, uma vez que essa mulher confessou que matou a própria filha. A menina tinha 15 dias, ela era uma bebê recém-nascida, a mulher estava no período de puerpério, período de resguardo. Então, há atenuantes na justiça que não equiparam essa mulher a um homicida que mata alguém por livre e espontânea vontade. Porém, e aí eu concluo, Clarissa, tem um detalhe. Essa regra vale apenas para a mãe. Se alguma pessoa ajudou essa mãe, incentivou essa mãe, teve participação, por exemplo, na ocultação do cadáver dessa bebê, ou cumplicidade de alguma forma, estas pessoas seguem a regra normal de um homicídio ou de um cúmplice para um assassinato, porque é isso que prevê a lei. Então, esse benefício do atenuante da pena, ele vale apenas para a mãe que está ainda sob efeito dessa questão do puerpério, da complexidade de alterações hormonais do corpo da mulher.